E se a reforma tributária estiver impactando a margem da sua locadora sem você perceber? Oi, eu sou a Karen Souza, analista de requisitos aqui na Sisloc, e é isso que eu vou te ajudar a descobrir. E para isso, nós vamos usar a calculadora da reforma tributária, desenvolvida pela Sisloc. Ela é gratuita e se você ainda não acessou, eu vou deixar o link aqui na descrição. Com essa ferramenta, você vai poder simular com poucos cliques como ficam os números da sua locadora, antes e depois da reforma tributária, e ter mais segurança nas suas negociações. E pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar a entender como preencher cada um desses campos. Vamos lá? Apresentar agora para vocês o simulador da reforma tributária. Ferramenta que foi desenvolvida pela Sisloc, e por aqui nós vamos passar pelos principais campos que precisam ser preenchidos para que no final a gente possa comparar esses resultados, considerando o cenário atual de carga tributária versus o cenário pós-reforma, ok? Bem, a gente começa preenchendo aqui qual que é o regime da locadora, tá? Então, aqui dentro, além da opção de lucro real, nós temos ainda lucro presumido e simples nacional. No nosso cenário aqui, que nós vamos simular, eu vou considerar que a locadora, ela é do lucro real, ok? E agora eu vou definir quais são as minhas alíquotas dos impostos desse regime de lucro real. Com uma ressalva, vamos simular aqui um faturamento de locação. Portanto, não irei considerar alíquotas para o ICMS e para o ISS, porque esses impostos não incidem na operação de locação. Mas eu vou considerar o PIS e COFINS, a alíquota aqui total de 9,25, que é o imposto federal, e a gente sabe que ele é incidente nesta operação, tá? E o que é interessante a gente falar aqui dessa parte? Assim como o PIS e COFINS, o ICMS e o ISS, esses impostos, eles têm uma metodologia de cálculo que nós chamamos por dentro. O que quer dizer o seguinte, que os seus valores já são embutidos no valor final de venda, beleza? Agora serão preenchidos as informações relativas ao meu cliente. E é muito importante aqui, além de ser preenchido o valor do faturamento, e aqui eu vou considerar R$ 1.000 na minha simulação, eu preciso saber qual que é o regime do meu cliente, o regime tributário dele. Na nossa simulação aqui, eu vou considerar lucro real mais créditos de PIS e COFINS, ou seja, nessa operação que nós estamos simulando, esse meu cliente, ele é do regime lucro real e ele vai ter crédito desses impostos federais, tá? E a última seção, e não menos importante, é informar as alíquotas relativas ao CBS e IBS. Esses são os novos impostos da reforma tributária e a sua metodologia de cálculo é por fora, que indica que esses valores serão somados ao meu valor de venda, como já acontece com o IPI, ICMS-ST e alguns outros impostos. Por aqui, nós vamos trabalhar com a alíquota de 28%. Né? Existe aí uma estimativa que a alíquota de CBS ela possa girar próximo desse valor. Para a IBS, eu vou deixar zerado, mas você, locador, aproveite para colocar um valor aqui e seguir com a sua simulação, seus comparativos, ok? Bem, ao informar esses valores, eu vou me deparar aqui com os dois cenários que nós vamos entender como chegamos nesses resultados. A primeira análise que a gente vai fazer é do cenário atual. Então, aqui, baseado no meu valor de venda de R$ 1.000, eu tenho impostos pagos de R$ 92,50. Esse R$ 92,50 é o resultado obtido de R$ 1.000 vezes 9,25%. Né? Então, a locadora ela vai pagar R$ 92,50 de impostos sobre esse faturamento de R$ 1.000. E ela vai ficar com uma receita líquida de R$ 907,50. Então, o que a gente precisa ter muita atenção aqui? Não estamos falando de lucro, e sim de receita. Então, uma receita de R$ 907,50. O custo final do meu cliente também vai ser R$ 907,50. Por quê? Porque na nossa simulação eu defini que ele vai ter créditos de PIS e COFINS.
Então, ele vai me pagar R$ 1.000, mas quando essa nota fizer a entrada na empresa dele, ele vai ter créditos de R$ 92,50, porque ele também é do lucro real, ok? Agora, no cenário do pós-reforma, o que eu preciso entender aqui? Digamos que eu queira preservar essa minha receita líquida de R$ 907,50. Qual deveria ser o meu novo valor de faturamento? Nesse caso, como eu defini, eu tenho um total estimado aqui de 28% dos novos impostos. Sobre o valor de R$ 907,50, eu tenho R$ 254,10. Somados aos R$ 907,50, eu tenho um valor de fatura de R$ 1.161,60. Este, portanto, é o meu novo valor de faturamento, para que eu consiga preservar essa receita líquida de R$ 907,50. Para o meu cliente, tanto o faturamento no cenário atual quanto no faturamento pós-reforma, o seu custo ele vai continuar o mesmo, de R$ 907,50. Por quê? Ainda que eu fature R$ 1.161,60, ele vai poder ter um crédito de R$ 254,10. E aí esse custo ele fica igual ao custo do cenário atual tributário. Agora, nós vamos considerar na nossa simulação também o valor de R$ 1.000, né, com os mesmos dados já informados aqui em cima, porém, o regime do meu cliente ele vai ser lucro real, só que ele não vai ter crédito de PIS e COFINS. É muito comum de acontecer quando se compra produtos para uso e consumo. Então, vamos entender como que isso vai ficar, os meus resultados. Vou manter a minha alíquota de 28%, portanto, um total estimado aí dos novos impostos de 28% também. Na minha análise, quais são os impactos que eu tenho aqui? No atual cenário, a venda ela fica de R$ 1.000, eu, locadora, continuo pagando os R$ 92,50 e, portanto, tendo uma receita líquida de R$ 907,50. Em contrapartida, o meu cliente ele vai ter um custo final desse serviço de R$ 1.000. E por que R$ 1.000? Porque ele não tem crédito sobre essa operação, que foi o que eu defini aqui em cima, tá? Já no cenário pós-reforma, como que fica isso? Bom, aqui eu estou mantendo a minha receita líquida de R$ 907,50. Vou ter os impostos da reforma, no meu caso aqui, 28% sobre 907,50. Então, eu tenho 254,10 e vou ter o meu faturamento de 1.161,60, o mesmo resultado da outra simulação, né? Só que o custo final do meu cliente será R$ 92,50 menor. Por quê? Porque nesta operação, embora ela tenha um faturamento mais alto, ele vai estar podendo usufruir de um crédito de R$ 254,10, tendo um custo real aí de R$ 907,50, diferente do cenário tributário atual, onde o custo final dele fica R$ 1.000, porque ele não tem aproveitamento de crédito. Viu só como é simples? Agora é só inserir os dados reais da sua locadora para enxergar como a reforma impacta o seu negócio. Mas é muito importante dizer que a ferramenta não substitui a análise técnica do seu contador, que vai conseguir avaliar o melhor cenário para a sua locadora. E como a reforma tributária está passando por diversos ajustes e definições, esse monitoramento precisa ser feito de perto. A Sisloc está monitorando tudo o que impacta as locadoras. Por isso, nos siga nas redes sociais e fique de olho nos próximos conteúdos. Até o próximo vídeo!